Olá, conversa de peso de hoje volta a conversar com um conhecido cidadão hamburguense, nosso vice-prefeito, diretor-geral da nossa Comusa, que chega a seus 24 anos. Aliás, iniciamos agora o ano 25, com boas novidades naquilo que são os desafios que a Comusa tem, que as companhias de água e saneamento do nosso país têm para os próximos anos. Seja sempre muito bem-vindo, meu amigo Márcio Liders. Segue o Liders. Obrigado, Rodrigo, mais uma vez pelo convite. É um prazer estar aqui falando, né? Nós que somos amigos há tanto tempo, né, Rodrigo? E falar dessa atividade que é tão importante, né, para a nossa vida, que é o saneamento, e da dedicação que a gente tem, né, desde o primeiro momento, desde 2018, lá no governo, com a prefeita Fátima, de levar o saneamento para as pessoas, levar uma água de qualidade para as pessoas, e o compromisso, né, de fazer saneamento, porque é saúde para os hamburguenses. O Márcio, antes da gente falar da nossa Comusa, vamos falar um pouquinho desses 2 anos de mandato como vice-prefeito. É a primeira vez que tu foste candidato a um órgão público, eleito, e agora chegando a essa metade deste mandato, né? Como é que tu avalia esses primeiros 2 anos aí, muito intimamente ligado à prefeita Fátima Daut? Eu sempre fui uma pessoa de bastidor na política, né? Sempre fui uma pessoa de construção política, de construção partidária, de estar envolvido dentro das estruturas partidárias, né? E desde o movimento estudantil, né? Que a gente trabalhou aí lado a lado na cidade aí, procurando a melhoria da vida das pessoas. Perfeito. Porque tu entra na política justamente para isso, para procurar a melhoria da vida das pessoas, para procurar avanços também que são importantes em todas as áreas. Isso começou no movimento estudantil e acabou culminando com uma eleição para vice-prefeito em que eu não tinha, inclusive, nenhuma pretensão assim de ter algum cargo eletivo, né? E acabou acontecendo, mas tu também tem que estar preparado, né, para isso dentro da política, porque isso em algum momento pode acontecer. Eu sempre defendi que ninguém pode ser candidato de si mesmo, né? A circunstância que faz com que tu concorra, o grupo que tu representa faz com que tu concorra, te convence a concorrer. Então, nesse momento, para mim, é muito gratificante, né, ser vice-prefeito da minha cidade e estar esses 2 anos aí desenvolvendo um excelente trabalho junto com a prefeita Fátima e levando também o nosso município à frente, não só na área do saneamento, mas em todas as áreas, podendo dar a minha contribuição. Eu me sinto muito feliz, né, de poder dar essa contribuição para a minha cidade, né, afinal de contas sou hamburguense. Do que tu pode falar desses bastidores, desse dia a dia, assim, como tá na tua expectativa? Tu já vivia muito próximo, né, do serviço público, da gestão da nossa cidade, já teve a oportunidade de vários momentos de estar à frente de espaços de gestão. Está mais ou menos dentro da expectativa, assim, ou trabalha mais ou menos do que aquilo que tu imaginava? Está dando para fazer as coisas que tu acreditava que fosse possíveis fazer também? É importante. Pegou período conturbado também de pandemia, né? Não tenha dúvida, né? Esse período foi um desafio para todos nós, né? Um desafio para todos os gestores, principalmente, porque tu estava tendo que decidir ali em dado momento sobre a vida das pessoas, né? Atividade econômica, algum tipo de interferência também, saúde pública e decidindo principalmente sobre a vida das pessoas. Isso é muito pesado, né? Tu tem que fazer uma decisão, tomar uma decisão em que contemple que as pessoas, né, sobrevivam, né? Permitir também que a vida econômica das pessoas também sobreviva de alguma maneira, e essa balança não foi fácil de se fazer. Mas a construção coletiva e a construção de trabalho que é feita dentro do governo ela é muito importante. E eu fico muito feliz também de poder setorizar, né, a minha contribuição estando na Comusa, até porque mesmo antes de ser vice-prefeito já estive lá, né? Tu estava lá no ano 20. Eu estava lá no ano 20, agora eu vou estar no ano 25, né, começando no ano 25, dessas comemorações. Então é um orgulho para a cidade de Novo Hamburgo, né, que só quem conheceu, quem é daqui há mais tempo, sabe as dificuldades que nós tínhamos com o abastecimento de água na época que a Corsã, né, operava. Então ter tomado a água para a cidade de Novo Hamburgo foi uma luta dos hamburguenses,
né? Então a Comusa faz parte de um case de sucesso também, de nós termos tomado a água e ter transformado esse serviço num serviço de qualidade e num serviço que atende realmente as expectativas da nossa comunidade. E os avanços do saneamento que precisam acontecer, né, poder dar essa contribuição enquanto vice-prefeito, porque afinal de contas também o governo faz parte de todos aqueles que se envolveram de alguma maneira ali para construir isso, né, para construir esse ambiente, construir esse ambiente de trabalho que a gente vem desenvolvendo, que vai até o final de 2024 e com muitos êxitos, né, com muitos avanços em todas as áreas do nosso município, não só no saneamento, mas eu fico muito contente mesmo de poder dar a minha contribuição. Ô Márcio, não tem como a gente falar de 2022 sem lembrar da partida desse grande amigo teu e querido político da nossa cidade, né? No auge da vida pública dele, nosso querido Sérgio Hanisch, Serjão, como todo mundo conhecia ele, um cara que eu sempre digo, né? Ele podia tu não concordar com ele, tu não gostar de alguma ideia dele, mas era um cara que atravessava a rua para te abraçar, gritava lá do outro lado da rua, sempre espontâneo, sempre muito benquisto, inclusive pelos seus adversários políticos, né? De qualidades enormes. Foi um grande choque para todos nós. Né? Era uma pessoa de construção, né? E quando eu retornei para a Câmara de Vereadores, porque eu confesso que eu não tinha a pretensão, quando deixei a vida pública para me dedicar à área do direito, fui trabalhar em escritório para pegar experiência, me formei, montei meu escritório, foi no sentido de justamente seguir nessa área privada e era a minha pretensão, manter assim. Quando o Raul Castro me convidou para trabalhar com ele em 2013, para ser chefe de gabinete dele, e me apresentou uma proposta também de partido, de reconstrução partidária, da necessidade de a gente reconstruir, foi ali que eu me aproximei, já conhecia, mas me aproximei do Serjão, porque essa convivência na Câmara, o Serjão estava lá todos os dias, praticamente o dia todo. Né? Quando não estava na rua atendendo dedicado alguma demanda, 100% ao mandato, né? ele estava por ali. Ele era um verdadeiro vereador mesmo, 24 horas por dia, 365 dias por ano, sem parar. Então, eu acabei prestando, inclusive, uma assessoria para a bancada jurídica naquele momento, para poder auxiliar os trabalhos que a gente estava querendo desenvolver. E ali se começou um projeto partidário também, que acabou culminando com a minha eleição para vice-prefeito, né, dentro desse grupo que, infelizmente, com a partida do vereador Serjão, se desfez. Né? Então, eu lamento muito, acho que a cidade também perdeu muito, né? Porque era uma pessoa que estava sempre imbuída de tentar fazer o melhor pela comunidade, sempre imbuída de tentar ajudar as pessoas, né? E eu fico muito triste mesmo, mas também lembro com saudade, né, de muitas passagens, assim, inclusive das falas dele, né, sempre muito fortes e sempre procurando brincar com as situações e criando adágios assim que eram sensacionais, né? As falas dele viraram memes, né? Tem várias figurinhas de WhatsApp ali com a figura do querido Serjão. E era um cara que a gente vai contar essa história por muito tempo, pela figuraça que ele é. Entrou para a história de Novo Hamburgo, né? Conhecia muito de lei, de legislação, né? Ele se dedicava bastante, E ele O conhecia pessoal muito sempre criticava o português dele, que era um português muito E simples. ele se dedicava muito ao processo legislativo, né, de saber como as coisas funcionavam dentro do regimento da casa. Então Conhecia como poucos. Ele tinha essa dedicação, né? Ele tinha essa dedicação e isso é importante para o trabalho, né? Porque o regimento é que faz com que tu oportunize de algumas votações, oportunize de obter inclusive os resultados de votações internas daquilo que tu pretende, né? Ou também possibilite que tranque alguma coisa, algum projeto, alguma coisa que não queira que vá adiante. Então, quem tem o conhecimento dentro do legislativo do regimento, né, sai na frente. Ele jogava com a lei debaixo do braço. Exatamente, ele tinha o regulamento embaixo do braço e dizia, né, não é assim. Vai lá que é dessa forma. E também pegava, às vezes, até alguns no contrapé, assim, né, nas sessões plenárias era muito engraçado, né? Tinha gente que não tinha o mesmo conhecimento do regimento e ele gente acabava... letrada, muitas vezes. E ele acabava pegando as pessoas no contrapé. Ô Márcio, não tem como a gente falar de 22, e aí a outra questão mais político-partidária, sem lembrar dessas grandes mudanças que a gente teve no nosso país, no nosso estado e na nossa cidade, né? Sim. Mudança de governo,
uma perspectiva diferente a partir de 1º de janeiro, um grande ponto de interrogação de como será a vida de todos nós. Mudança de governo do Estado, com nós reelegendo, e o vice-governador eleito falava sobre isso na ACI, né? É a primeira vez dentro de um período democrático em que nós temos uma eleição com a... Mesmo assim não é uma recondução direta, né? Já que o governador Eduardo Leite deixa de ser governador em abril para se dedicar, no final de março, para se dedicar a uma possível eleição à presidência da República, enfim. E aí, o MDB, sempre protagonista nas questões do nosso Rio Grande do Sul, e contrariando grandes caciques, tu conhece essa realidade de antes do meio dos anos 90, né? 30 anos, possivelmente, quase 30 anos de militância partidária dentro do MDB. O MDB que deixa de seguir a orientação, né, dos seus caciques no Rio Grande do Sul, Pedro Simon, né, prefeito de Porto Alegre, Melo, tanta gente que viveu, que vive, que construiu o MDB desde a democratização até os dias atuais, em prol de um protagonismo secundário com o vice-governador, o que não é pouco, claro, mas de uma figura muito jovem, dessa nova geração. E um cara que tu construiu muito ao lado dele, inclusive, como também uma figura jovem como tu és, apesar da experiência política, trouxe ele para Novo Hamburgo. A relação que ele tem hoje com a prefeita Fátima é uma construção tua. De ele que possivelmente tenha sido uma das cidades que ele mais visitou ao longo dos últimos anos. Além da sua e além da nossa Porto Alegre. E aí a gente tem localmente, e aí tu fazia referência já de pronto sobre isso, dessa desarticulação desse grupo a partir da morte, inclusive, do Serjão. A tua possibilidade, né, a iminência da candidatura à deputação estadual tua, todo mundo dava como certo isso, e a tua troca de partido no meio de tudo isso. Aliás, invertendo, né? O prefeito e vice invertendo as posições partidárias. Mais do que como foi, que a gente conversou bastante já, como será tudo isso daqui para frente, né? Que avaliação tu faz de tudo isso e o que tu enxerga nesse cenário de médio prazo para todos nós? A identidade partidária, não só no partido que eu estava, que era o MDB, mas em todos os partidos hoje, ela é um problema, né? Ter uma identidade, uma construção de uma identidade partidária. Para fazer só um breve relato do próprio MDB, que foi um partido, como bem disseste, que atuou, né, no momento ali de redemocratização do país, né, que lutou pelos direitos individuais, que lutou pela Constituição, teve uma parte dele que inclusive acabou virando para a extrema-direita, né, e não tem absolutamente nada a ver com o programa do MDB. Né, e não basta tu ser, por exemplo, contra a esquerda para virar extrema-direita dentro de um partido democrático. Então, aquilo ali também já não dizia muito, não tinha mais uma identidade com aquilo que eu acredito, né, dentro daquilo que estava sendo defendido. Claro que não é por todos do MDB, por óbvio. Que está longe de ser o socialismo também? Exatamente. Aquilo que tu acredita? Não, eu acho que assim, ó, é muito mais próximo do que eu acredito e da onde eu estou hoje, que é da social-democracia. Perfeito. Eu acho que tem muito mais a ver com um momento onde eu estou hoje, onde eu me coloco hoje, indo para esse lado da social-democracia, que é o lado que o nosso governador hoje eleito, Eduardo Leite, defende. Né? E é nisso que eu acredito. Né? Eu acho que o meu pensamento hoje tem muito mais a ver com isso. Eu acho até que esse enfrentamento, o MDB, de qualquer forma, do qual eu não faço mais parte, mas vai ter que fazer esse enfrentamento em dado momento, né? De buscar a sua identidade de novo e dizer, olha, para que lado a gente vai? Né? Agora, nunca teve a ver realmente, historicamente, dentro do partido, um envolvimento de extrema-direita ou até de extrema-esquerda. Né? Ele sempre foi um partido muito mais voltado ao centro, como é o PSDB. Mas, retomando, Rodrigo, com relação ao futuro, né, do que a gente tem a fazer e com essa troca partidária que houve também, eu acho que é uma troca pela coerência. Né? Se, por um lado, a prefeita não tinha mais ambiente dentro do PSDB para construir um caminho, ela acabou optando pela coerência de se manter, né, num governo de centro, se manter num partido em que ela acredita e tem as ideologias, né, que ela acredite, que é muito mais próximo, inclusive, também daquilo que o PSDB defende. Né? Não é distante
o que o MDB e o PSDB defende é muito próximo. As ideias são muito próximas. O PSDB nasceu do MDB Nasceu lá em do 88. MDB, exatamente, nasceu do MDB. Então, essa identidade é muito tranquila. A minha vinda para o PSDB, e eu pela primeira vez, nesses 4 meses até tomar a decisão de para onde ir, eu ouvi muito mais do que falei, eu transitei por todos os partidos, ouvi todos, recebi convite de vários partidos, inclusive do PL, do Cidadania, do PP, do PDT, recebi convite de vários partidos e eu acabei optando por ir para o PSDB primeiro, porque é um fator ideológico que eu realmente acredito na social-democracia e é uma coisa que, para mim, diz respeito àquilo que eu sinto e o que eu espero da sociedade, que eu espero de uma construção política da sociedade. E 2, uma coerência também de manutenção do governo, né, da gente poder manter aquele trabalho que a gente vem realizando, até porque as pessoas que estão no PSDB trabalharam junto comigo. Né, não são pessoas distantes a mim. Né, nós estivemos numa campanha em 2020 todos juntos, né, trabalhamos juntos, viemos construindo desde antes dentro do governo juntos, então eu me sinto em casa ali. Né, aquelas pessoas que ali estão, eu já fiz uma amizade, tenho uma proximidade, tenho uma construção, né, de trabalho, e isso para mim nesse momento é muito importante, porque primeiro de tudo nós temos um compromisso que a gente construiu com a comunidade hamburguense em 2020. Né, eu e a prefeita Fátima pedimos o voto juntos, né, nós temos um compromisso com essas pessoas que nos elegeram. Então nós temos que ter coerência também na hora de tomar essa decisão. E de forma alguma a intenção de ter saído do MDB era para romper com qualquer coisa com relação ao governo, muito pelo contrário. A perspectiva foi de união, de buscar unir e de buscar transformar junto até o final de 2024, manter esse governo unido e fazer com que a gente consiga fazer os avanços que a gente se propôs e que a gente disse para as pessoas de Novo Hamburgo que iria fazer, e é isso que é a meta que eu tenho, né, enquanto político e enquanto vice-prefeito. Ainda te dói essa troca desse partido da tua história? Vamos falar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso, o vice-prefeito de Novo Hamburgo, diretor-geral da nossa Comusa, Márcio Liders. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Minha mente é inquieta. Meu corpo acompanha cada pensamento. Pulo, danço, corro. Sempre em movimento. Em busca do novo, percorro lugares inimagináveis. Ultrapasso as barreiras do tempo. Observo. Aprendo. E me transformo. Neste giro infinito, acompanho tendências e mudanças, abraço o passado, vivo o presente e revelo um futuro de ressignificados, em que tudo pode ser novo de novo. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o vice-prefeito de Novo Hamburgo, nosso diretor-geral da Comusa. Comusa, 25 anos, ano 25.
Márcio, líderes, no oferecimento de Sicredi, juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Mercator, feiras e eventos, a gente viveu uma grande 0 grau. Vem aí o SIC, né? Em maio de 23, a Mercator que tem suas feiras anunciadas até 2025, todas devidamente datadas até lá. E o apoio da Locfer Fechaduras e Acessórios. Prefeito Márcio, te provocava antes nós íamos para o intervalo. A gente falou dessa tua 28 anos de MDB? 28 anos. Ainda dói essa troca, prefeito? Olha, eu entrei no MDB um dia depois que eu fiz 16 anos, né? E o Rodrigo, naquele período, ele era do PSDB, viu? E ele me convidava para ir para o PSDB naquela época já, né? Demorou um pouquinho, Rodrigo, mas eu acabei indo depois dos convites. Demorou só uns 28 anos. Mas, só 28 anos. Mas eu acabei indo. Mas, não, Rodrigo, eu acho que eu dei a minha contribuição, sabe? Eu dei a minha contribuição. Eu fiz de tudo pelo partido, né? Fui representante do Partido Movimento Estudantil, fui representante do partido na União Gaúcha Estudantes, estive em postos pelo partido em que desempenhei o meu trabalho com muita seriedade, com muito afinco, com muita força. Fui presidente da juventude do partido, fui secretário-geral, fui primeiro secretário, fui vice-presidente. Atuou regionalmente e nacionalmente? Também. Fui secretário-geral da coordenadoria, estive no diretório estadual do partido. Então, eu galguei os degraus internos dentro do partido e deixei a minha contribuição, né? Mas a vida faz isso com a gente, né? Muitas vezes a gente não escolhe os caminhos que escolhem para a gente prosseguir. Então, quando o projeto em que eu acreditava, em que me fez retornar com todo afinco para a política, encerrou, né, eu disse, tem horas que é melhor tu tirar o time de campo, né, analisar de novo o cenário, ver o que é que de que forma tu pode contribuir daqui para frente melhor e de que forma também tu te sente mais à vontade para contribuir. Então, isso foi um importante momento na minha vida de reflexão, de ficar fora da política. Eu até estranhei, porque imagina tu ficar aí praticamente meio ano sem ter compromisso partidário. Durante uma campanha, inclusive. Durante uma campanha. No final, que não tenha participado da campanha. No final da campanha até comecei a participar, porque tomei a decisão, então comecei a me envolver um pouco mais, mas precisava, sabe, me senti muito estranho, assim, de não ter reuniões partidárias, de não ter compromisso partidário, depois de tantos anos fazendo isso praticamente todos os meses do ano. Então, mas foi um período importante de reflexão, um período importante para tentar enxergar esse cenário, que não é um cenário muito fácil, né? Não é só a mudança de partido que faz com que nós tenhamos uma mudança de cenário. Não, a mudança de cenário vai ter que ser construída, né? Porque a polarização política ainda está muito forte, as dificuldades com relação à democracia e a expectativa das pessoas também mudou, e mudou muito, o mundo mudou. Então, mas eu posso dizer de coração absolutamente tranquilo que dei a minha contribuição ao MDB, né? Agradeço também a todos aqueles que estiveram comigo, que trabalharam comigo, que acreditaram em mim e tenho enormes amigos, né, no MDB. O próprio Gabriel é um amigo de longa data e que não deixa de ser meu amigo, muito pelo contrário. Estava lá, inclusive, valorizando Sim, ele, estava lá, né, no almoço que ele esteve aqui em Novo Hamburgo, então é um grande amigo e com certeza vamos lutar juntos, afinal de contas estamos juntos aqui em Novo Hamburgo, estamos juntos no governo do estado e assim vamos permanecer para fazer Novo Hamburgo e fazer o estado avançar. Ô Márcio, falar com o diretor-geral da Comusa, a gente tem grandes desafios em torno do marco regulatório de saneamento. Sim. Tu esteve à frente da Comusa e muito próximo ao longo de todo esse período, mesmo que em alguns momentos não diretamente ligado. Sabe dos desafios que nós temos. Estamos vivendo nesse momento um processo de privatização da água no Rio Grande do Sul, que também visa esse atendimento. A formação de consórcios, né? Tudo que nós vamos viver no Brasil, muito no nosso Rio Grande do Sul nos próximos anos. A Comusa chega a 7,5% do seu esgoto tratado. Né? Isso. Nós temos uma excelência no tratamento da água. Há muito tempo vocês conquistaram isso. A gente que tem uma substituição de redes muito importante, trocando redes muito antigas, substituindo por tecnologias novas. Então, retomando agora em dezembro, viu? Tem muita coisa ainda para ser feito nesse sentido? Tem 50% da rede para trocar ainda. O que vem pela frente? Que desafios são esses? Como está? Eu queria desde já te lançar um desafio para a gente junto acompanhar a obra da construção dessa estação de tratamento
do nosso arroio preto, né? É verdade. Porque a gente sonha em ver ele branquinho ainda. A gente vai ver isso acontecendo, mas... Vai ver isso acontecendo. E esse é um dos grandes desafios que a gente tem também nesse governo e da responsabilidade socioambiental que nós temos, né, enquanto autarquia de saneamento, porque tu imagina que nós vamos poder ter o arroio Luiz Hall com água límpida de novo. Né? Eu nunca vi isso, o Rodrigo garanto que nunca viu também. Não, a gente ouvia falar dos pais da gente. Muitos daqueles que nos assistem também não viram, não presenciaram isso, a gente poder ter água límpida, poder daqui a um pouco ter até peixe no arroio Luiz Hall de novo. Então, é um legado que a gente deixa. Eu acho que na carreira política, na vida pública, eu acho que o melhor que a gente pode fazer para a comunidade é deixar bons legados, né? Deixar boas lembranças, principalmente do trabalho que a gente realiza, até porque nós convivemos a cidade, nós vivemos a cidade, nós somos cidadãos de Novo Hamburgo também e nós estamos como administradores da cidade. Nós não somos donos da cidade, nem os vereadores, nem a prefeita, nem o vice-prefeito, somos donos de nada, o diretor da Comusa. Nós vamos passar por esses cargos e vamos deixar a nossa contribuição. Então, essa eu acho que é a maior contribuição que nós podemos dar para a cidade de Novo Hamburgo na área de saneamento, que é a área que eu estou à frente hoje, junto com a prefeita Fátima, é fazer saneamento de qualidade, é entregar a limpeza dos arroios de novo para a comunidade e é fazer saúde para a cidade, porque saneamento é saúde pública, né? Para cada real investido em saneamento, se estima na América do Sul que R$8 se deixa de investir em saúde. Imagina. Então, nós temos um rio hoje de classe 4, que não seria assim se nós tivéssemos um investimento em saneamento lá atrás. Né? Nunca se pensou, e tu sabe bem, né, Rodrigo, que enterrar cano não dava voto. Né? Tratar esgoto não era interessante porque era muito melhor fazer asfalto, fazer praça, que realmente é bonito, é necessário. Né? Mas nunca se preocupou em se ter esgoto tratado, se ter uma água de qualidade. Então, nós estamos aqui para mudar esse paradigma. Nós estamos conseguindo mudar esse paradigma e o nosso maior feito é conseguir entregar o esgoto da nossa cidade tratado, né, e deixar para a geração futura não ter mais esse tipo de problema. Isso que nós estamos falando hoje aqui em tratar esgoto, eu espero que daqui a 10 anos não seja um problema. A expectativa que a gente tem é que isso seja uma coisa tão natural que as pessoas nem pensam, nem vai passar pela cabeça que nós tínhamos uma cidade bonita, pujante, como é Novo Hamburgo, com um valo correndo esgoto a céu aberto no centro e as pessoas achando que isso é uma coisa normal. Isso não é normal. Isso é o maior atestado de que nós estamos um país de terceiro mundo com esgoto correndo a céu aberto, né, numa cidade tão bonita como é Novo Hamburgo. É um absurdo. E que o Homo sapiens não é tão sapiens assim também. Não, é um absurdo, né? A gente observa, né, que se olhar para a história, tu vê que os índios faziam as necessidades fisiológicas o mais longe possível do rio. Então. Porque eles sabiam que dali eles iam pegar água para comer, iam tomar banho, então o mais longe possível do rio eles faziam as necessidades deles. O que o homem branco vem e faz? Pega e joga todo o dejeto dentro do rio, que ele vai ter que usar para tomar banho. Para a próxima cidade beber esse exato. rio. Então é uma coisa absurda. Né? É uma coisa absurda que tu, momentaneamente, tu tira o problema, né? Porque ele some para dentro da água, mas ele vira um problema muito maior para o futuro. Como está a terraplanagem dessa estação? Está andando a todo vapor, né? Nós estamos fazendo agora também uma questão pluvial que era necessário ser feita lá também, porque nós vamos aumentar a cota de aterro lá em torno de 5 metros. Né? Então vai ser uma cota de aterro bastante grande, são 5 hectares e 5 metros de altura. Então isso vai ter uma interferência na questão pluvial, que a gente está tendo que fazer uma adequação com o projeto junto com o DEP, para poder ajustar, para poder acelerar ainda mais a obra, mas ela está andando a todo vapor e nós já entregamos também na Caixa a fase final do projeto, para a gente já poder licitar a obra civil de construção da ET. Então, a gente quer fazer esse trabalho para estar finalizado ali em janeiro, fevereiro, essa parte da terraplanagem e já dar início de imediato na obra de construção civil, que é uma obra de aproximadamente 65 milhões. ET, Estação de Tratamento de Esgoto. Isso, Estação de Tratamento de Esgoto. Luiz Hall. Luiz Hall. Ela fica localizada onde? Fica na Vila Crefe, ali, bem perto do campo do Canto do Rio. Quem conhece bem a cidade sabe onde fica. É numa franja de banhado, né, bem pertinho ali de um alagadiço ali do Rio dos Sinos, de um banhado do Rio dos Sinos. Então também vai trazer um desenvolvimento, e a gente fez um trabalho todo com a nossa equipe socioambiental naquela região, porque vai trazer um desenvolvimento bastante grande para aquela região, vai valorizar as casas ali também, vai reduzir inclusive os problemas de cheias, né, os problemas de enchente que tinham naquela região, porque a gente vai conseguir fechar aquela área ali por onde era um foco de entrada ali também de água do Rio dos Sinos,
que acabava alagando aquelas moradias daquela região. Mas é mais desenvolvimento para a cidade, né? Vai causar um desenvolvimento naquela região que vai vir ao natural também. O que acontece a partir da inauguração dela? A previsão 2025? A previsão são 20 meses a partir do início da obra. A gente está pretendendo fazer o início da obra ali em janeiro, fevereiro do ano que vem. Então, até o final de 2024... 24 ainda a gente vai ter. Final de 24 ela vai estar pronta. Deve começar a operar em janeiro de 25. E aí, o que acontece com o nosso esgoto? Quantos por cento a gente salta desses em torno de 7,5%? A gente vai chegar a quase 60% de esgoto tratado, porque como hoje a gente tem em torno de 7,5%, nós vamos passar de 50%. Por quê? Nós vamos coletar todo esse esgoto que desce por Luiz Raul, que é praticamente metade da cidade, né? Já tem uma rede estabelecida para poder fazer essa coleta, uma rede coletora, que vai levar esse esgoto até a estação do Luiz Raul. Então, todo esse esgoto que hoje desce de forma automática ali para o arroio Luiz Raul, ele vai ser interceptado. Já existe um interceptor instalado que está tamponado. Na hora que a estação estiver pronta, a gente vai destamponar esse interceptor e aí o esgoto vai direto para a estação para ser tratado. Nesse momento, a gente vive o flagelo da chuva nos nossos irmãos catarinenses, paranaenses, o sudeste do Brasil como um todo, sofrendo muito com isso, né? Aqui a gente vive já um período de estiagem, né? Interior bastante prejudicado há tempos, sem se recuperar das últimas, na verdade. Qual é a nossa previsão para a nossa região, assim? Dá para a gente falar em dificuldades de captação de água? Como é que tá previsto o verão 23? Todas as pesquisas que têm sido lançadas sobre isso e a meteorologia que tem dito é que a tendência é ter mais um ano de seca, né? Então, a gente já começou a nossa campanha de novo, né? Nos próximos dias vai haver veiculação de novo aqui também na Vale TV, para que as pessoas tenham uso consciente e uso racional de água, né? Nós tivemos em 2020 a maior seca da história da Comusa, mas não deixamos e não fizemos racionamento, ninguém ficou sem água na cidade, muito embora a dificuldade de captação, a dificuldade... Foi recorde ali onde a gente chegou com o nosso rio, nós né? chegamos num nível mais baixo da história, né? Chegamos aí a 1,70 m, né? Então, nós conseguimos captar ainda com boa qualidade até 1,50 m, né? Nós investimos bastante em tecnologia, nunca se chegou a esse nível, nunca aconteceu na história. O máximo foi 1,70 m, em que nós tínhamos bastante dificuldade, mas não deixamos ninguém sem água, não fizemos racionamento, como em algumas outras cidades ocorreu, e que realmente é necessário, dependendo da quantidade de água que tem para captar, não tem outra forma de fazer. Mas a campanha sempre ela é importante, né? Porque nós dependemos dessa sazonalidade do rio, né? Então, hoje existe, até para as pessoas também terem esse conhecimento, existe um projeto já da Secretaria de Meio Ambiente do Estado sobre um estudo de microbarragens, né, para serem feitas no Rio dos Sinos, para a gente poder estabelecer uma espécie de reserva de água para esses períodos. Então, esse estudo já está encomendado, né? Agora, com a continuidade do governo, a gente acredita que vai ser dada uma celeridade. Nós também participamos, junto no Comitê Sinos, junto com a Promotoria Ambiental Regional, na cobrança para que isso aconteça, para que a gente não tenha problemas futuros com o tratamento de água e com o abastecimento de água da cidade de Novo Hamburgo. Mas estamos preparados sim, a nossa equipe está bem preparada para o verão, mas as pessoas também têm que fazer a sua parte. Prefeito, vice-prefeito, diretor-geral da Comusa, sempre bom falar contigo, trazer esses esclarecimentos. A gente vai estar acompanhando isso para e passo, tudo que a gente está falando aqui. Evidentemente, é uma preocupação de todos nós. A região inteira ela tem a preocupação do que vem pela frente em relação à privatização da nossa Corsã, por exemplo. Novo Hamburgo não sofre diretamente com isso, pelo contrário, talvez a probabilidade de que a gente vá ter uma água mais limpa chegando aqui, se Campo Bom, Sapiranga, essas cidades que nos tratarem esgotos, sim. Tratarem melhor seus esgotos, né? Então, Entendo. Isso vai acontecer independente de ser uma companhia estadual, regionais, o que for, né? Porque, evidentemente, esse é um marco regulatório que tem metas arrojadíssimas até 2033, né? Então, fatalmente, a gente vai estar acompanhando isso, torcendo por isso, vibrando com isso, claro, e cobrando para que isso aconteça com a maior celeridade possível. Não tenho dúvida. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Parabéns à nossa Comusa, 24 anos, começa aí ano 25, esse momento muito especial de celebração, que também é um momento de profundas transformações. Levo o nosso abraço a todos os colaboradores da Comusa, nosso voto de muito sucesso também.
Muito obrigado pelo convite e dizer realmente, sem os servidores, sem os colaboradores, nada se faz na Comusa. Então, são 300 pessoas aí trabalhando, 365 dias por ano, 24 horas por dia, para levar água de qualidade, para tratar esgoto. Então, é um trabalho que é uma mágica, né, Rodrigo, que sai da torneira, mas as pessoas não sabem, não fazem ideia do trabalho que é captar, tratar e distribuir essa água com uma qualidade, com a celeridade que a cidade exige e merece. Muito obrigado. Muito bem, hoje numa conversa de peso com o vice-prefeito de Novo Hamburgo e diretor-geral da nossa Comusa, Márcio Liders. Continue com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede comunidade de televisão.